Matias Rojas pode chegar no Corinthians antes da abertura da janela. E o volante Cuéllar praticamente tudo certo com o Corinthians. Bruno Mendes, será que existe a chance de continuar no timão? E o Soteldo, será que pode vir para o Corinthians? Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. Do time do povo do Coringão! Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo. Aqui no canal do Corintianeiro trazemos vídeos todos os dias e fiquem até o final deste vídeo porque temos informações importantes sobre a movimentação do Corinthians no mercado da bola. Pessoal, e gostaria de iniciar esse vídeo já falando do nosso primeiro reforço, Matias Rojas, que pode chegar no timão antes do esperado e eu vou explicar o porquê. A chegada do jogador ao Brasil está marcada para o dia 30 de junho, sendo que o mercado da bola abre no dia 3 de julho e o contrato do jogador vence no dia 30 de junho. Em outras palavras, ele vai chegar no Brasil aí entre o dia 1º a 2 de julho para o Corinthians anunciar de forma oficial na data de liberação da FIFA, que é a abertura de janela de contratações, no dia 3 de julho. Esta é a data esperada para o Corinthians anunciar o jogador de forma oficial, até porque o Corinthians não pode anunciar nenhum atleta até a abertura da janela, porque existe um vínculo contratual do meio ofensivo com o Racing. Porém, fiel, o Matias Rojas pode chegar bem antes desta data e eu vou explicar o porquê. Matias Rojas está sendo vaiado pela torcida do Racing justamente porque ele não quis assinar, não quis renovar o contrato com o seu clube. Fora que ele errou um pênalti no seu último jogo. E essa birra da torcida e essas críticas da torcida do Racing não está acontecendo só dentro de campo, mas também nas redes sociais do atleta, até de forma pesada. O que pode acontecer? O Racing, já que não vai ter mais nenhum tipo de relação com o jogador e não tem o porquê continuar entrosando a equipe tendo o Matias Rojas como seu meio ofensivo, pode liberar o atleta nesse finalzinho de contrato. O presidente do Racing pode desvincular o seu vínculo contratual, liberando o atleta. Sendo assim, o Corinthians pode anunciar o jogador de forma oficial bem antes do esperado, porque esta lei da FIFA só se aplica a jogadores que têm vínculos contratuais. Caso o jogador não tenha contrato, pode ser anunciado por qualquer clube com a janela aberta ou não. Então, podemos esperar aí que existe grandes chances do Matias Rojas ser apresentado no Corinthians bem antes do esperado. E isso é muito bom, fiel. Por quê? Já é bom para o cara vir conhecer o clube, conhecer os jogadores, ir treinando já, para conhecer o elenco e para ir entrosando com o time. Seria ótimo para o Corinthians caso ele se desvinculasse desse finalzinho de contrato com o Racing. Mas comentem aí, fiel, quero saber a sua opinião. Não só da antecipação do jogador, mas o que vocês acharam da contratação do Matias Rojas, sendo o primeiro reforço do Corinthians. Agora eu gostaria de trazer uma notícia também muito importante sobre a dívida que o Corinthians tem que pagar com o Júnior Moraes. Eu sei que vocês já estão ouvindo muito sobre isso, todos os canais estão dando, que o Corinthians vai desembolsar um bom dinheiro para pagar o Júnior Moraes, mas eu quero trazer para você uma notícia diferente. Não adianta o Alessandro Nunes, diretor de futebol do Corinthians hoje, chegar e detonar o jogador e ganhar uma certa mídia tentando amenizar o erro do Corinthians na contratação do atleta. Até porque o Corinthians dispensou o centroavante Cano por 2 vezes para contratar o Júnior Moraes para ganhar R$500 mil mensais, sendo que o Cano seria bem abaixo deste valor.
Então, a diretoria do Corinthians, renovação e transparência, que eu não sei se vai continuar no clube, espero que não, mas se continuar, porque política é política, tem que ter um entendimento que o Corinthians não pode mais ficar pagando ações judiciais para jogadores pé de bagre. Para Jonathan Cafu ganhando meio milhão de reais por mês para não jogar, para vir jogador não jogar nenhuma partida e o Corinthians emprestar. O Júnior Moraes não é diferente. O Corinthians tem que perder essa mania de realizar contratações de jogadores que não estão sendo produtivos. O futebol da Ucrânia é um futebol bem abaixo tecnicamente. E o Júnior Moraes já era reserva lá. Fora que o jogador vivia tratando de lesões no Corinthians. Como que o Corinthians faz um contrato, tá certo que foi um contrato de 1 ano, com um jogador ganhando 500 mil reais? Olha o tanto que vai ficar mais cara essa dívida. Então, esse erro nessa contratação foi inteira sua, Alessandro. Foi inteira sua, Duílio. Então não adianta agora vocês ficarem nervosinhos e sair criticando o cara para amenizar esse erro de vocês. Porque vocês estão tirando do cofre do Corinthians um bom dinheiro para pagar judicialmente um jogador que fez apenas um gol em quase 1 ano inteiro de contrato e ainda contra a Portuguesa Santista, que nem expressão tem. Então, o Corinthians tem que reaver esse método seu de contratação, que está fazendo muitas contratações erradas. Espero que já que para a próxima temporada o Corinthians não repita esses erros de ficar trazendo jogadores que não estão sendo produtivos. E poderíamos cometer os mesmos erros, já que o Corinthians até um tempo atrás estava querendo trazer o Matheus Pereira do Al Hilal, que não está sendo produtivo, não consegue jogar bola no futebol árabe, que é um futebol bem abaixo do mercado. Então o Corinthians parece que ele gosta, parece que ele tem um fetiche em insistir em contratar jogadores que não está sendo produtivo. Mas comentem aí, pessoal. Eu quero saber a sua opinião, porque aqui no canal do Corintianeiro eu respondo todos os comentários, sem exceção. Pessoal, gostaria de dar uma palhinha rápida ainda sobre o mercado da bola para falar do volante Cuéllar. Por quê? Ele já está acertado com o Corinthians. Ele já fechou, já trouxe no vídeo passado. A negociação do Corinthians agora é com o Al Hilal, que já aceitou negociar com o jogador. O Corinthians fez uma proposta oficial de compra. O Corinthians não quer emprestado, o Corinthians não quer ele por um certo período. O Corinthians quer comprar o passe do jogador de 30 anos. A primeira oferta do Corinthians foi de 19 milhões de reais e o Al Hilal pediu 25 milhões. Esse reajuste de valores está muito abaixo. O Corinthians pode tentar envolver jogadores nessa negociação ou pode ajustar financeiramente para trazer o atleta, até porque o Corinthians está com 60 milhões de reais para investir no mercado da bola para renovar o seu elenco. 25 milhões é caro para o Cuéllar? Eu acho que sim, porque é um jogador que vai fazer 31 anos ainda esse ano. É um jogador que pode jogar 2 temporadas tranquilo, porque ele é bom de bola. Além de ser um volante marcador, ele também é construtor de jogadas, tá, pessoal? Ele só não tem a característica de fazer muitos gols. Porém, é um jogador que vai jogar 2 anos no Corinthians e vai sair de graça. O Corinthians não vai ter retorno financeiro nesses 25 milhões. Até porque o mercado cai muito para os jogadores acima da idade. Então vamos supor que ele fique 2 anos no Corinthians. Ele vai sair do clube aí com 33 anos de idade, já sem mercado de compra. Então é um investimento que vai ajudar a equipe? Vai, mas é um investimento que não terá retornos financeiros. Eu gostaria de saber a sua opinião, Fiel. Fiel, tá vendo? Aqui nós traz a notícia detalhada para você, torcedor. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever para trazer, porque aqui nós trazemos notícias todos os dias. Você vai ficar atualizado todos os dias com o que tem de melhor no Corinthians. Pessoal, agora eu gostaria de trazer informações também, informações relevantes, informações muito importantes sobre o Bruno Mendes. Existe a esperança hoje do Corinthians renovar com o Bruno Mendes? É claro que existe. O Corinthians pode melhorar sua proposta. O cara já está jogando no Corinthians. Porém, na minha opinião, é quase impossível. Por quê?
A proposta do Flamengo é de R$900 mil mensais por 3 a 4 anos de contrato. O Corinthians não vai cobrir essa proposta por Bruno Mendes. Para o jogador se animar, o Corinthians teria que oferecer a mesma proposta ou com um salário maior de 1 milhão a 1 milhão e 100 mil reais para convencer o jogador de 23 anos uruguai a continuar no Corinthians, que na minha modesta opinião, Bruno Mendes, apesar de estar jogando bem, não vale essa grana. Então o jogador deve desvincular do Corinthians sim. A primeira impressão do jogador, o primeiro desejo do atleta era voltar para o Internacional de Porto Alegre, onde ele foi ídolo lá e tem cadeira cativa na titularidade do clube. Porém, essa oferta do Flamengo satisfez muito o jogador e seus empresários. Então, já na abertura da janela, ele já pode assinar um pré-contrato com o Flamengo e o Corinthians já pode liberar ele. E que eu acredito que vai. Porque se o Corinthians quiser segurar o jogador, ele vai sair de graça em dezembro. Como ainda existe um vínculo contratual, o Corinthians pode tirar uma graninha ainda aí do Flamengo no atleta. É uma pena? É, porque o Bruno Mendes está jogando bem, tem 23 anos, tem perspectiva de venda, tem como crescer mais ainda e se valorizar mais ainda. Porém, o jogador não quer ficar no Corinthians, cara. O cara tá cozinhando o Corinthians em banho-maria. Então, se não quer, tchau, vaza. Porque o Corinthians é maior que qualquer jogador. Agora, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de trazer a última notícia. Muitos estão me perguntando, falando corintianeiro, o Corinthians vai contratar o Soteldo? Pessoal, deixa eu trazer uma notícia aqui para vocês, que nesse longo de canal que eu trabalho, vocês podem analisar aí os meus últimos vídeos, eu não trago nenhuma fake news aqui para vocês e muito menos gosto de menosprezar o trabalho do próximo e as informações que as pessoas têm. Eu tenho umas informações que eu invisto, outra pessoa que tem um canal tem outras informações, porém, existem alguns canais que são conceituados, que eu confio totalmente, que você conhece também, que confia. Eu não vou mencionar aqui, porque até para não fazer injustiça com outros canais, mas o canal do Capitão Corintianeiro, o canal do Café do Setorista, o canal do Marco Belo, o canal do Marcão da Fiel, o canal do John do Timão, o Mano Brito, são canais que você pode confiar. Se eu esqueci de mencionar algum outro canal aqui, por favor, vocês me desculpem. O canal 12 em Campo, do Ivan Andrade. São canais que vocês podem confiar. Vocês podem ouvir a notícia e absorver. Essa notícia do Soteldo, eu fui atrás, eu perguntei para fontes, eu pesquisei. Não existe nada do Corinthians com o Soteldo. Ah, corintianeiro, você falou que não existia nada, passou 2 dias, o Corinthians contratou. Beleza, o futebol é assim mesmo, o futebol é dinâmico. Mas hoje, fiel torcida, não existe nenhuma negociação entre Corinthians e Soteldo. Existiu uma especulação, sim, antes do Soteldo voltar para o Santos na época. Que ele foi oferecido ao Corinthians e o Corinthians descartou. Hoje, não existe nenhuma possibilidade, até o presente momento, até o dia de hoje, do Soteldo ser jogador do Corinthians. Até porque seria uma contratação que não faz sentido nenhuma e que se enquadra completamente na notícia que eu trouxe hoje para vocês. Seria mais uma contratação de um jogador que não consegue ser produtivo, que pode ficar encostado aí no banco, ganhando seus 300, 400 mil e não ajudar o Corinthians em nada. Então, para vocês que estavam curiosos, pelo menos informações minhas, tá, pessoal? Não existe nenhuma negociação entre Corinthians e Soteldo. Pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença. Não esqueçam de se inscrever no canal do Corintianeiro e deixar aquele like maroto. Muito obrigado novamente e vai Corinthians!